aquela questão do jornal, a opinião do jornal. Como é que ela analisa essa questão do jornal? Jornal vai pautar matérias que agradem o público, ou seja, você precisa escrever algo que agrade o público, senão o público não lê. Se o público não quer ler, o público não compra o jornal. Então, dessa visão. Mas só isso? Não. Ela diz que, além disso, existe uma prática da época chamada de compra de opinião de parte da imprensa pelos governos constituídos. Então, o governo comprava. Com essa compra de opinião, ele conseguia influenciar a sociedade a partir desses jornais que foram comprados. E isso era tão interessante que gerava mudanças ao longo do processo. Como se fosse, assim, um jornal do lado A, durante o processo ele passa a defender o lado B. E assim por diante. Algo muito, muito estranho para a gente nunca viu isso, né? E nem enxerga isso por aí. Mas isso ela identifica de forma bem clara. E aqui tem um pequeno trecho que eu coloquei, justamente para a gente ver isso, né? O Correio da Manhã era um exemplo típico, e apesar de, num primeiro momento, simpatizar com o nome de Hermes da Fonseca, tão logo a pena algoz de Carlos de Laet em relação a Rui Barbosa ganhava densidade no Jornal do Brasil, mudou de conduta. Dessa forma, seu diretor e proprietário Edmundo Bittencourt não teve dúvida e trouxe de volta um nome de peso da sua equipe, Gil Vidal. Esse duelo de titãs do jornalismo da época era apenas um dos inúmeros movimentos que a disputa presidencial produziu, ou seja, os jornais eles iam calculando o seu espaço de atuação. Quando eles percebiam que tinha algum jornal se destacando naquele espaço de atuação e que ele não conseguiria disputar com aquele jornal, ele olhava para o outro lado e percebia, se eu estiver do outro lado, eu consigo angariar, e aí você trocava de lado, e assim por diante. Muito importante essa discussão para a gente perceber as mudanças sutis de opinião dos jornais. E quando eu falo do jornal, tá, eu estou falando do jornal lá no início do século XX, mas a gente pode pensar nas mídias hoje, tá? Televisão, tá? Revistas, etc. Essa mudança ela acontece. Tá? Não existe uma imprensa que ela vai ser 100% defensora de determinados elementos. Ela vai mudando de acordo com a onda. Perceber isso tem que ter uma observação bem acurada, muito bem acurada, e também contar com certos deslizes dessa imprensa, porque eles também são especialistas em fazer essas mudanças de forma lenta e suave, sem que se perceba, né? Só quando o tempo é muito curto e precisa realmente fazer uma ruptura mais incisiva. Bom, aqui ela deu alguns exemplos de termos que eram usados nas manchetes justamente para alcançar objetivos. Você não precisa criticar a pessoa para você colocar a pessoa como desagradável ou agradável. Então, por exemplo, Conselheiro Rui Barbosa. Ele era um escritor, era um diplomata, mas quando você fala Conselheiro Rui Barbosa, qual é o objetivo? Lembrar alguma coisa na sua origem. Qual origem? Monarquista. Ele fez parte do Conselho de Estado de Dom Pedro. Então, quando você chama ele em plena república de conselheiro, qual o objetivo? Lembrar aquela pessoa que está pensando em votar nele de que ele era um monarquista. Outra expressão, você não precisou acusar o cara de monarquista. Você não disse que ele não prestava. Você só citou o nome, precisou citar o nome dele para falar de alguma coisa que ele fez. Ele ontem visitou a Academia Brasileira de Letras. Aí, ao invés de você falar, Rui Barbosa visitou a Academia Brasileira de Letras, o que você falou? O conselheiro Rui Barbosa visitou a Academia Brasileira de Letras. No inconsciente das pessoas, já começa a haver uma associação dele com a monarquia. Isso são formas bem sutis. Republicano de última hora. O republicano de última hora, Rui Barbosa. Olha só que interessante. Os dois termos são negativos. Republicano de última hora é aquele cara que era monarquista, mas determinado já no finalzinho, quando ele viu que a monarquia caiu, o que ele fez? Virou a casaca e se tornou republicano. Então ele agora é republicano. Mas não podemos esquecer o quê? Que ele é um republicano simplesmente por questão de perceber que não tinha condições. Então ele é, na verdade, um traidor. Olha só que interessante, como os termos usados nas palavras, eles passam mensagens sem precisar você dizer que aquele cara era isso, era aquilo, você coloca um termo. A mesma coisa o uso de Marechal Hermes da Fonseca. Você podia chamar de Hermes da Fonseca, mas a ideia de Marechal é ligar exatamente ele a elementos que estavam relacionados ao militarismo, à caserna, às suas viagens. Por exemplo, quando ele viaja, ele é convidado pelo Kaiser Guilherme II
e ele passa a ser chamado de Kaiser sul-americano. Esses elementos de força militarista de destaque são carregados na figura do Marechal. Essas nuances é só com uma busca a partir de uma orientação da cultura política. Não seria possível olhando isso simplesmente pelo viés da questão militarista. Ok? Eu já tinha falado isso, né, que esse momento aí você tem uma superação do marasmo do candidato único, que até então, no Brasil, os candidatos que haviam ganho as eleições, eles ganhavam, todo mundo já sabia quem ia ganhar, que era quase que um proforma você ir lá votar, porque independente de qualquer coisa, o cara ganhava mesmo, e ganhava com um percentual alto. Óbvio, não tínhamos justiça eleitoral, a contagem de votos era bem rudimentar, e sem contar que o voto era aberto, né? Nessa eleição, as coisas deram errado. E aí você tem uma disputa, e aí essa disputa vai caracterizar a consolidação do jornalismo de propaganda política, que seria um padrão no Brasil a partir de então. O que se fala de consolidação? Não quer dizer que não existia antes. A propaganda política, a discussão, o debate político existe no Império desde 1822. Tá? Isso era muito forte no Brasil. Inclusive, a liberdade de imprensa era uma coisa marcante no Império. Talvez ela fosse mais forte no Império do que hoje. A liberdade de imprensa. Por exemplo, você podia escrever no Império sem assinar. Você podia escrever e inventar um apelido. Esse momento e essa perspectiva histórica que ela apresentou é muito legal. Por quê? Porque consegue dar voz às minorias. Alguns grupos que nós nunca se debruçamos para pensar que eles participavam politicamente, porque a gente imagina que não participavam. Quando você fala, como é que e a mulher na política? Aí você diz assim, a mulher na política só a partir de 1934, quando a Constituição de 1934 permitiu o voto feminino, assim mesmo limitado, tá? De forma igual à do homem, só em 1946. Essa é uma visão quase tradicional. Então você imagina, se não tem direito a voto, não tem participação política. E aí você percebe que nessa eleição nós tivemos uma forte participação política das mulheres, mesmo que elas não tinham direito a voto. Quando você vê aqui, ó, em janeiro de 1910, o Jornal do Brasil noticiou sobre a Junta Feminina Pro-Hermes. Ó, Venceslau Braz era o candidato a vice. Olha que interessante. Venceslau Braz vai ser presidente da República depois do Hermes, tá? Olha que interessante, né? Ele era o vice de Hermes na campanha e depois ele se torna o presidente da República. Venceslau Braz é existente na cidade do Rio de Janeiro, cuja presidência era ocupada pela professora Deolinda de Figueiredo. Para lá eram enviadas as comunicações de senhoras e senhoritas que apoiavam aquela chapa eleitoral. Não votavam, mas participavam, né? Mas participavam ativamente da política nacional. Então, olha que interessante, nós estamos conseguindo perceber essas vozes justamente por tentar buscar uma outra forma de analisar esse acontecimento, esse fato histórico que estava se dando naquele momento.